CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Pois é, conexão 5G deve ser uma tendência para 2020. Há quem questione que o 4G nem funciona direito, o pessoal já está pensando no 5G. Exatamente. Bom, o que acontece, Patrícia, é que o 5G fora daqui está realmente crescendo bastante, nos Estados Unidos, Europa e outros locais, a China também, mas aqui no Brasil a gente vai ter que esperar um pouco mais. Na verdade, existia uma promessa do governo de fazer um leilão das frequências de 5G agora no primeiro semestre de 2020, isso foi adiado para 2021. Então, ou seja, provavelmente, se não mudar esse cenário, a gente só vai ter 5G no Brasil a partir do final de 2021, basicamente para isso. Lá fora, a gente tem uma estatística que nesse ano de 2020, mais de 12% dos celulares lançados nesse ano lá fora já vão vir compatíveis com 5G. Então, ou seja, o 5G é uma realidade lá fora. Infelizmente aqui, por uma série de entraves políticos, basicamente a gente vai ter que ficar esperando um pouco mais para ter acesso. O 5G é uma tecnologia que vem mudar completamente a plataforma que a gente está acostumado a usar de comunicação móvel. Primeiro, é uma taxa de transmissão, ou seja, uma velocidade muito mais alta do que a gente está acostumado mesmo com 4G, mesmo com as evoluções do 4G, ou seja, coisa de pelo menos 10 vezes mais rápido do que a gente está acostumado hoje a ver no 4G. Além disso, o tempo, né, de acesso à rede, ou seja, aquele atraso que a rede insere em cada uma das mensagens que a gente envia na rede, é muito menor também. Então, é esperado que não só, e aí vem uma tendência que não só os celulares, né, estejam conectados no 5G, mas a gente vai começar a observar uma infinidade de dispositivos conectados ao 5G. Carros, televisões, né, dispositivos de internet das coisas. Ou seja, agora você vai ter uma enormidade de dispositivos conectados em rede, que não precisa ser exatamente Wi-Fi. Pode ser uma rede de 5G também, exatamente pela essa gente de latência, o termo técnico, mas esse atraso que as mensagens sofrem numa rede 3G ou 4G convencional, isso não vai ter, ou vai ter um valor muito menor. Com isso, a agilidade de comunicação vai ser muito maior também. Então, a gente espera que isso vai ser uma revolução, né, realmente na forma de comunicação. Bom, mas quem tem telefone 4G ou até mesmo 3G e não está muito afim de mudar de celular agora, nem em 2021? Muito provavelmente as redes de 3G e 4G vão continuar por bastante tempo, até porque as operadoras fizeram um grande investimento nessa infraestrutura. Então, isso vai continuar. Ninguém precisa pensar, chegou a 5G, eu vou ter que trocar de aparelho. De novo, aquela linha de você deve, né, já é uma opinião, você deve trocar de tecnologia quando a nova tecnologia vai te trazer um real benefício em relação a isso. Então, que vale para o celular também, ou seja, eu vou trocar meu celular por um novo só porque saiu um modelo mais novo, né, que tem um númerozinho a mais lá no celular? Talvez não. Se o seu celular hoje, em relação à bateria, à performance, à câmera, te atende, não tem por que trocar para um celular novo só porque saiu um modelo mais novo em relação a isso. Óbvio que muitas pessoas gostam de tecnologia, gostam de estar com o último modelo, né, daquele dispositivo, mas não é exatamente necessária a situação. Mesmo no caso da 5G é a mesma coisa. Eu diria que por um longo tempo as operadoras vão continuar com 3G e 4G. Pode ser que, como aconteceu com as tecnologias mais antigas, elas foram desativadas, estão provavelmente na lista durante algum tempo, a longo prazo, né, pelo menos o 3G seja desativado, mas eu ainda acredito que vai demorar um tempo razoável para isso. Então, ou seja, quem tem aparelhos dessa linha não precisa se preocupar, vai ter sua rede funcionando sem problema nenhum. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque o fato de ter um 5G, quem tem 4G não vai... Na verdade, já tem um 4,5G também, né? Tem também, porque o próprio 4G recebeu uma série de atualizações tecnológicas que o tornou mais rápido do que o original. Então, se a gente tem aí, cada operadora dá um nome diferente, mas na verdade a ideia é dar um upgrade de velocidade e de conectividade no 4G, né, para ele atender uma quantidade maior de pessoas. Como é que a gente sabe no aparelho se é uma tecnologia... Bom, aqueles aparelhos que são mais antigos, a pessoa pode ter uma noção que de repente é a tecnologia 3G ainda que ela vai continuar utilizando. Mas os aparelhos mais novos, você tem 4G, 4,5G, não temos 5G ainda aqui no Brasil. No Brasil não tem.
Mas esses celulares mais novos, eles podem receber o sinal 5G, como alguns 4 recebiam 4,5? Não, assim, na verdade, você precisa ter uma rede de 5G para que você tenha serviço de 5G. Então, você pode até comprar, por exemplo, no exterior, um aparelho desses mais novos, que já tem incorporado a tecnologia de 5G, mas se você não tem torres de 5G, vai continuar conectando em 4G, como a gente tem hoje nos aparelhos convencionais, né? Talvez ele se beneficie com isso se o usuário viaje com esse aparelho para o exterior e lá tem essa tecnologia de 5G e o aparelho esteja habilitado para isso. Então essa é uma questão, mas de forma geral vai funcionar como 4G. Pra isso. E como é que a gente sabe no aparelho? Por exemplo, tem uns aparelhos que você compra como 4G, mas que aceita 4,5. Como é que funciona isso? Dependendo do tipo de aparelho, aparece um maisinho na frente, lá em cima, naquela barra de mensagens do aparelho, aparece um 4G, um maisinho na frente, um LTE mais na frente também. Você vê que está diferente do que era anteriormente. Então você está conectado de uma forma um pouco mais rápida, por exemplo, na rede em relação a isso. Aí depende muito da marca do aparelho, do modelo. Os símbolos não são padronizados, né, para dizer que eu estou numa rede 4G+, ou 4G convencional. Já tem pergunta aqui, ó, o Jerônimo. O 5G é muito bonito, mas se a Anatel ainda permitir a entrega de apenas 40% do contratado, a tecnologia vai funcionar? Então, mas veja só, 40% do contratado, boa pergunta, vale apenas para banda larga fixa, ou seja, na sua casa. Ou seja, os serviços de banda larga fixa instalados em casa, a Anatel permite, e realmente é verdade, tem uma resolução da Anatel, dizendo que as operadoras podem fornecer na sua casa, no mínimo, ou tem que fornecer no mínimo, 40% do que foi contratado como velocidade instantânea pelo usuário. Então isso é verdade. No caso da telefonia móvel, essa limitação não existe. Na verdade, não tem nenhum tipo de limitação e de mínimo nessa situação. Na verdade, porque até esse tipo de acesso ele varia muito dependendo da torre que você está conectado, porque o sinal da torre ele é compartilhado por vários usuários que estão conectados àquela torre de celular. Então, com isso, varia muito. Você pode estar numa torre que está sobrecarregada naquele momento e que a velocidade é ruim, e num outro momento você está numa torre que está mais folgada, vamos chamar assim, ou menos sobrecarregada, e aí a velocidade seja maior. Então, você não tem, no caso, até porque quando você contrata um plano de banda larga móvel, né, o de acesso à internet móvel, ele não vem especificado a velocidade de conexão. Você contrata até com uma franquia de dados, mas não com velocidade de conexão para isso. O Max está aqui dizendo: Gilberto, não vou trocar meu telefone tão cedo, ele me atende muito bem, a bateria dura muito, uma Moto G7 Power, só vou trocar quando chegar o 5G agora. Exatamente, Max. Exatamente, Max. Se o aparelho te atende, não tem por que trocar de aparelho, ou seja, se a câmera, se a capacidade de armazenamento e se a própria bateria atende plenamente, não tem por que trocar para um outro modelo. Né? Isso que eu te falo, que essa diferença de 3G, 4G, 5G confunde. O João está aqui perguntando, mas celulares de 2, 3 anos atrás terão capacidade de captar a rede 5G? Não terão. Trocar, exatamente. Porque a tecnologia é totalmente nova. Então 2, 3 anos já é 4G? Já é 4G, já. Os aparelhos de 5G, a frequência é outra, os chips são outros, né? A forma de conexão é outra, então, ou seja, seriam novos aparelhos. Na verdade, novos aparelhos para isso, né, nesse caso. Né? Vamos falar de celulares que são expectativa de celulares novos para 2020. Vamos lá. Muito se falou sobre novidades, celulares diferentes, e aí tem uma expectativa grande de novidades de alguns fabricantes em relação a 2020. Então vamos falar primeiro do Moto Razr, que é um smartphone que ele é um smartphone moderno, novo, mas ele tem a cara daquele flip, antigo flip. Aquele que se abria e fechava. Exatamente, que abria e fechava. É um smartphone dobrável da Motorola, está agendado para chegar agora em janeiro, né? Expectativa de janeiro. Tem uma expectativa muito grande, porque é um aparelho pequenininho, né? Talvez as pessoas queiram voltar a um aparelho pequenininho com telas menores, talvez, né? Vamos ver como é que vai ser a receptividade do mercado. Ele não é um aparelho barato. Lá nos Estados Unidos, a expectativa é que chegue ao mercado por $1.500, que é muito caro. Cara, deve ser complicado para você tirar a foto e ver, né, a foto, porque a tela é pequenininha, você não vai ver a foto. Exatamente. Outro aparelho que tem uma expectativa grande para esse ano agora, na verdade, é o Surface Duo, que marca também a volta da Microsoft para a linha de smartphones. Agora não mais com o Windows Phone, que morreu,
né, definitivamente o Windows Phone morreu, volta com o Android. Então a Microsoft agora vai tentar voltar a essa a área, né, de celulares usando um smartphone de tela dobrável também, chamado Surface Duo, né, para isso, né? Ele basicamente é um tablet, né? Ou seja, quando você abre completamente, ele abre um tablet para isso. Em relação à Apple, a gente tem a expectativa da chegada no mercado do iPhone SE 2, que parece um iPhone, né? Um iPhone parecida com o iPhone 8, né? Com um chip atualizado. Na verdade, a ideia é talvez usar a Apple queira entrar no mercado de celulares intermediários, né, para isso, já que os celulares top de linha são muito caros, ela quer tentar entrar numa situação. É esperado que ele seja lançado nos primeiros 3 meses de 2020 agora. Né? E outra expectativa, claro, é o relançamento do Galaxy Fold, com o nome de Galaxy Fold 2, que foi um fracasso em 2019, o lançamento do smartphone da Samsung, que era um smartphone dobrável, que foi lançado e teve que ser retirado do mercado por falhas na tela. Tem gente que tem planos de ficar com um telefone novo por 2, 3, 4 anos, Gilberto. Então, se a pessoa não tem exatamente uma preocupação em se manter na última versão do Android, ele pode ficar com o aparelho durante 4 anos sem problema nenhum. No caso de aparelhos da Samsung, por exemplo, o S8 já não tem mais atualização para as novas versões do Android. Mas tá no S10. A última versão que foi do Android 9, é a última versão que o S8 vai ficar e não vai ter mais atualização para o S10, para o Android 10, que a Google já falou que não vai ter. Então, ou seja, se você não quer exatamente ficar na última versão, né, e se o aparelho continua te atendendo, né, plenamente, continua com o aparelho um S8 que vai atender um excelente aparelho, bom de performance, boa de câmera, não tem problema nenhum, e boa de bateria também. Mas aí a pergunta é, o Android não atualizando, e os aplicativos? Os aplicativos continuam funcionando, não tem problema nenhum. Não tem problema, a não ser, aplicativos teriam algum tipo de compatibilidade, ou problema de compatibilidade em Androids muito antigos. Por exemplo, o WhatsApp, né, a partir agora desse janeiro e fevereiro, ele vai parar de funcionar para Androids 4. Mas é muito antigo. Muito antigos. Né? Praticamente acho que não deve ter mais quase nenhum Android 4 hoje funcionando mais no mercado. Então, ou seja, os aplicativos vão continuar funcionando sem problema nenhum em relação a isso. Talvez uma função ou outra que o Android 10 tenha, que o Android 9 não tem ainda, né? Mas é uma questão, sim, muito pontual, eu diria. Né? Se o aparelho está atendendo plenamente ao usuário, eu continuaria com ele sem problema nenhum. Então, em termos de funcionalidade de aplicativos, ninguém precisa se preocupar. Sem problema nenhum. Funciona. Dá para ficar aí uns 3, 4 anos com o Android 9 ainda, para quem tem o 9. Com certeza. Né? E aí os telefones, por exemplo, o 8, tirando o exemplo da Samsung, né? Somos fãs da Samsung. Aqui muita gente é fã do iPhone, que também tem esse sistema de atualização, né? iOS e Android. Mas telefones do sistema Android, que tem essa variação a cada ano, uma fabricante lança, né? Samsung, Motorola, LG, a cada ano eles vão fabricando e vão lançando novos telefones. Se você comprou um telefone top de linha em 2019, você pode ficar com ele por mais uns 2, 3 anos ainda, sem problema. Com certeza, por mais 2 anos, ele vai ter atualização do Android, com certeza. 3 anos, talvez, né? Ou seja, essa é uma coisa que o Google, inclusive, no final do ano passado, 2019, falou que a ideia do Google é voltar a ter um núcleo único de Android para todos os aparelhos. Isso vai facilitar e vai agilizar as atualizações, porque hoje a atualização do Android, para chegar até o usuário, demora, porque o Android atualizado, os fabricantes obtém esse código novo do Android, faz as suas atualizações, então cada fabricante, Samsung, Motorola LG, e tudo mais, depois eles mandam essas atualizações para as operadoras, que também têm alguns módulos que as operadoras colocam nos seus sistemas, dos seus aparelhos, e depois isso chega no usuário, que demora muito tempo, pode demorar até 6 meses muitas vezes. Quer dizer, uma atualização vira 3 ou 4 atualizações em cima dela, né? Então, ou seja, a ideia do Google, pelo menos ele se manifestou dessa forma no final do ano passado, é de terminar ou de tentar, pelo menos, reduzir muito essa fragmentação que o Android tem.
né? Coisa que o iOS não tem. O iOS é um fabricante só, ele tem um hardware só e pronto, acabou. Então, e atualiza para todos, inclusive os mais antigos? O do iOS? O iOS? Não, na verdade, o iPhone 5 já não suporta mais as novas versões do iOS, né? Então, ou seja, até o iPhone 6, se eu não me engano, já tem atualização para o iOS novo, mas seria a última atualização também. Mas aí você parar para pensar, você tem um 6, aí você tem o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 11R. Agora você já tem um número maior de celulares nesse meio tempo, por causa disso, né? como você não tem essa fragmentação toda, é um fabricante só que faz o hardware e o software, isso realmente facilita essa integração e essa longevidade um pouco maior de cada um dos aparelhos. Torcer para o Android e para Google facilitar Isso a nossa aí, vida também. Isso aí. Temos pergunta aqui ainda. Vamos lá. O João Felipe Damiani, ele está ouvindo a gente lá em São Mateus, no norte do estado. Ele pergunta se esse comprimento de onda do 5G que a gente estava falando não sofreria nenhum tipo assim de interferência, perda de sinal. Então, João Felipe, essa é uma pergunta interessante porque o 5G usa uma frequência bem diferente do 4G. Isso vai demandar das operadoras uma quantidade maior de antenas. Isso já está claro, vai ser necessário que as operadoras instalem uma quantidade maior de antenas para ter a mesma cobertura que tinha no 4G. Então, essa é uma característica. Outra questão é que, provavelmente no Brasil, pelo menos isso que está sendo discutido agora, a faixa de frequência do 5G vai ser compartilhada com as frequências das TVs por satélite. O que isso vai gerar algum tipo de solução técnica, né, para não acontecer interferências aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que está sendo discutida também em relação a essa questão do 5G. Mas, de qualquer forma, o que é fato é que as operadoras vão ter que usar uma quantidade maior de antenas para ter a mesma cobertura. Então, isso implica, obviamente, em custos maiores para as operadoras também. Mais pergunta. Vamos lá. O Delcio de Guarapari, ouvindo a gente também, lá da Cidade de Saúde, dizendo: às vezes os apps, os aplicativos não estão no Play Store, mas estão no Android. Eles são seguros? Eu acredito que ele esteja falando de algum aplicativo que não esteja na loja, né, do Play Store do Google. A recomendação é de não utilizar aplicativos que não estão no Google Play, na loja oficial do Android. Porque outros aplicativos que têm lojas alternativas, tem várias lojas alternativas em relação a isso, você não tem a garantia, né, de que foi, pelo menos, teve um mínimo de crivo de análise daquele aplicativo. Então, você pode estar colocando no seu aparelho um aplicativo que tem algum código malicioso. Então, já nas lojas já é um problema, porque de vez em quando aparece um ou outro aplicativo que, mesmo com tudo esse controle, burlou essa situação. Imagina naquelas lojas que não tem esse tipo de análise. Beleza. Próximo assunto, Gilberto. Vamos lá, vamos falar de alguns assuntos que foram notícia na semana. Primeiro, novas regras para o YouTube, né? Agora, todos os criadores de vídeo do YouTube precisam indicar nas suas publicações que se tem conteúdo ou não para criança. E aí, essas publicações que têm conteúdo para criança, vai ser desabilitado, né, os comentários, histórias, chats ao vivo e sino de notificação. Então, essa é uma questão importante por um processo que o Google recebeu uma multa, inclusive, bem grande em relação a como ele lida com vídeos, com conteúdo para criança. O Google resolveu mudar a forma de tratar esse tipo de conteúdo na rede, né, para essa questão, né? Outra notícia interessante dessa semana foi que a inteligência artificial do Google foi colocada à prova e mostrou que ela pode identificar um câncer de mama melhor que técnicos, que médicos, né? Bem interessante, ou seja, essa situação. Ela foi treinada com uma centena, na verdade, quase 75 mil exames, nessa inteligência artificial do Google, com exames que eram saudáveis e que tinham algum tipo de ocorrência de câncer de mama, e ele aprendeu, o algoritmo aprendeu a identificar o câncer de mama, e a quantidade de falsos positivos e falsos negativos foi muito baixa, menor do que uma equipe de médicos treinados para isso. E aí você fala de dados de exames de sangue, de imagem? Não, imagem, de imagem. Só imagem. Exatamente, tá. Exames de imagem, mamografia. Então, ou seja, mostra que, obviamente que isso não é para substituir o médico, mas é uma grande ferramenta para ajudar os médicos a melhorar o diagnóstico nessa situação, né, nesse caso. Talvez até agilizar mais também, né? Exatamente, exatamente.
E uma notícia também que chamou a atenção é que depois de muito protesto e muitas pressões, o Facebook veio a público nessa semana agora falar que vai proibir, ou pelo menos tentar proibir fortemente, aqueles vídeos de deepfakes que são manipulados por inteligência artificial, onde você troca o rosto de uma pessoa por outra. Na verdade, a rede social, ou seja, o Facebook, divulgou que removeria esses vídeos que foram alterados por inteligência artificial, né, que poderia levar alguém a ter uma conclusão errada em relação a isso. É um assunto interessante porque a gente está entrando num ano de eleições e isso pode causar algum dano em alguma imagem indevidamente em algumas pessoas em relação a isso. Então, para quem nunca viu uma imagem dessa manipulada, como é que funciona? O que acontece? O algoritmo, ele vê uma imagem, por exemplo, de uma pessoa com vários ângulos diferentes e monta uma face falsa dessa pessoa. E depois ele coloca essa face numa face de um ator que está no vídeo. Então e aí tem algumas montagens que são muito perfeitas e você assiste e você acha que é uma pessoa que está realmente vendo, né, está ali naquele local e não é, na verdade, é um ator que foi substituído o rosto dessa pessoa por outra, né, desse ator por outra pessoa. Essa tecnologia, ela na verdade começou, né, no cinema, né, porque em algumas situações precisava se substituir um ator por outro. Até filmes recentes tiveram essa necessidade. Agora, no caso do uso indiscriminado, de forma indevida dessa tecnologia, isso pode causar danos bem grandes à reputação de pessoas. Por isso que o Facebook agora veio, inclusive divulgou que vai ter um conjunto de especialistas, mais de 50 especialistas, trabalhando e analisando esses vídeos para serem retirados da rede social. Uhum. Gilberto, temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Seu xará. O Gilberto também. Ele está perguntando o que pode ter acontecido, porque há alguns anos ele tinha cobertura do sinal da Vivo, né, da operadora, em toda a extensão da BR-101, do sul à divisa com a Bahia. E atualmente existem vários pontos em que o sinal da internet ou do telefone acabam sumindo. O que pode ter acontecido? Eu aproveito aqui a pergunta do Gilberto, eu não sei há quanto tempo ele está falando disso, mas quando era tecnologia CDMA, eu tinha um sinal maior realmente no Espírito Santo. Eu viajava bastante, eu tinha um sinal de CDMA praticamente em boa parte do estado para onde eu ia. GSM, que estava surgindo na época, não tinha tanto. Então, a resposta em duas partes. Primeiro, a tecnologia CDMA, falando tecnicamente da tecnologia, ela é melhor que o GSM. Uhum. Ela é bem melhor que o GSM. Só que por uma questão de mercado, as operadoras resolveram, até por questão de compatibilidade, usar GSM. Então essa é uma questão pontual nesse caso. No Ainda caso, existe telefone CDMA? Foi praticamente foi desativado tudo já. Né? Quem tinha, que era Vivo, era uma grande rede de CDMA, foi totalmente desativada e hoje funciona só com GSM. No caso do meu xará do Gilberto aqui, a Vivo pode ter trocado de locais, por exemplo, pode ter mudado a antena de lugar, pode ter assim, mudado uma situação. Eu recomendo até que ele faça uma consulta à própria operadora. Né? Nesse caso, se ele não trocou de aparelho, se o aparelho continua o mesmo e as questões basicamente foram de uma área de sombra na rodovia, ele pode fazer uma consulta diretamente à Vivo ou à própria Anatel, né? Nesse caso, né? Que também pode ajudá-lo nesse caso. É uma situação que a gente está falando aqui da Vivo, que é a operadora dele, mas outras operadoras também podem ter algum problema às vezes, né? De uma sombra, um sinal, alguma coisa, uma troca de antena. A gente sabe que tem operadoras que têm uma cobertura muito boa no interior e outras que não têm tanto assim, funciona melhor nas capitais, né? Ou em grandes cidades do interior, não no interior, nem em cidades menores, né? Para isso. Então isso também pode acontecer nesse caso. Nós temos 4 operadoras, né, de celulares aqui no Espírito Santo. Das 4, elas operam nos mesmos municípios, em todos os municípios, com extensão de sinal um pouco menor, ou realmente existem algumas que não operam em todos os municípios? Eu não tenho exatamente essa informação, mas claramente assim, tem algumas operadoras que têm uma cobertura melhor no interior do que outras, né? Então, seja, isso com certeza, quem vai para o interior sabe, né, dessa situação. Já passou por situações que você tem dois celulares de operadoras diferentes, um tem um sinal pleno, funciona, e o outro não tem. Então, é bem normal. Inclusive, se você for comprar um telefone, dependendo da sua necessidade, é até bom ver essa questão também, né, de que operadoras operam em determinados municípios para poder ajudar até no seu As operadoras negócio. Normalmente têm no seu site as áreas de cobertura.
né, você consegue saber exatamente aonde tem as antenas em relação a isso. Ainda sobre a questão do CDMA e do GSM, o Gerson está aqui perguntando sobre a tecnologia TDMA. Basicamente a mesma situação. A TDMA já é a do GSM, né? Que o GSM usa a tecnologia TDMA para funcionar nessa situação. Então é a GSM que a gente está falando hoje. Né? Só mudou de nome? Na verdade, a TDMA é uma tecnologia que está embutida dentro do GSM. O GSM tem mais coisas dentro dessa situação. Pergunta também de José Carlos Schaefer. Na verdade, conosco. uma observação. Curiosamente, a minha operadora, a única vez que funcionou o 4G+, no meu celular foi quando eu estava no sul. Isso pode ser porque a antena dela fica lá, alguma outra antena maior. Na verdade, quando você muda de 4G para 4G+, você precisa mudar os equipamentos. Então, ou seja, tem operadoras que escolheram algumas cidades para colocar o 4G+, vamos chamar assim, e trocar os rádios, né, e as torres para isso. Né? E outras operadoras não fizeram isso em alguns locais em relação a essa questão. A gente aqui, especificamente no estado do Espírito Santo, é bem privilegiado em relação a isso. As operadoras olham com algum cuidado para a gente aqui, inclusive o lançamento do 4G+, de algumas operadoras... 4G+, você fala 4,5. 4,5, exatamente. Tá. Começou aqui no Espírito Santo. Foi o primeiro local que foi lançado. Né? Eu lembro, você até destacou isso aqui aí, pra exatamente. gente. Bom, Gilberto, fechamos por hoje. Muito bem, obrigado aí nossos ouvintes pelas muitas participações. Esperamos aqui mais participações, podem continuar mandando aqui para o WhatsApp da CBN em relação a isso. E lembrando que nossos comentários todos estão aqui lá nos podcasts, no seu stream de podcast preferido, pode ir lá e ouvir novamente, né, o CBN Tecnologia, que será um prazer. E também no nosso site, o cbnvitoria.com.br.